Olá, família educadora, aqui é Gaba Costa. Estamos chegando ao final dessa série Somos uma Família Educadora e hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Não vamos compartilhar uma prática educativa dos pais, mas trazemos a vocês um vídeo de uma das nossas professoras, a Raquel Vandenberg. Acho que eu falei certo o nome dela. É um pouquinho diferente. A Raquel é lá do Canadá e ela é uma das nossas professoras da fase da retórica. Está sempre compartilhando. Quem já conhece a Raquel na nossa comunidade VIP de apoio sabe da preciosidade que é essa professora que sempre traz palavras de incentivo aos pais, porque afinal assumir o homeschooling dos filhos é sair da zona de conforto, é ir para um novo paradigma, né? Então é romper com vários limites ao assumir esse desafio que é educar os filhos. E a Raquel é sempre presente nessa caminhada. Hoje ela fez esse vídeo para todos nós. Eu também me sinto incluída, né, aí nesse vídeo. E nós chamamos esse vídeo de Carta Aberta aos Pais. Ok? É uma carta de autoria dela, que ela mesma escreveu. E ela decidiu compartilhar em vídeo com vocês. Espero que vocês gostem. A gente fala já já. Somos uma família educadora. A pergunta é: os pais que não têm preparo intelectual ou que não são professores podem fazer educação domiciliar? Sim, há vários tipos de educação domiciliar. Em certo sentido, há tantas educações domiciliares quanto o número de famílias que fazem educação domiciliar, assim como o número de famílias que ainda farão educação domiciliar. Da mesma forma, há diferentes tipos de educação domiciliar. Que é o homem? Esta é uma pergunta que poderemos fazer aos filósofos Platão, Sócrates e outros para descobrir a nossa resposta da pergunta acima. Segundo Latesa, 2011, se o homem pode conhecer o que permanece, se seu conhecimento é consistente, se ultrapassa a opinião, a origem desse conhecimento não pode ter fundamento no que o homem tem de passageiro. Deve provir de outra fonte. O homem não é só devir, não é só matéria. Assim sendo, o que é o homem? Essa indagação, que persiste hoje e se torna a chave do pensamento contemporâneo, começa entre os gregos, que, se não chegam a formular uma metafísica da pessoa humana, concebem a superioridade do homem como diversa da espécie animal sobre outra e dotam o indivíduo de uma dignidade e superioridade próprias, tendo, portanto, já em seu pensamento o embrião daquilo que posteriormente seria trabalhado pela reflexão cristã. A pergunta desta forma não é se um professor ou um homem simples pode aprender ou ensinar. A pergunta deve ser: o que é o homem? Em geral, o homem tem capacidade para aprender e ensinar. O homem é imagem divina, a grande obra da criação de Deus, a espécie mais nobre e admirável. Segundo Calvino, então, o fato de o homem ser composto de alma e corpo está fora de controvérsia. Pelo nome alma, entendo uma essência imortal, todavia criada, que é a parte mais nobre do homem. Também obtém-se uma prova segura disso na passagem que se diz que o homem foi criado à imagem de Deus, em Gênesis 1, 27. Será que foram criadas duas espécies diferentes de homens? Os professores, mestres e os pais que não passaram por uma formação acadêmica? Ou será que ambos foram dotados com razão e espírito necessários para o aprendizado acerca de Deus e da sua criação? Poderemos ser influenciados pelo nosso século, em certo sentido, mas não somos determinados pelo nosso meio, não somos frutos do acaso. O determinismo do meio não contempla a visão integral da humanidade do homem, que é corpo e espírito. Espírito dotado de dons que, se forem cultivados, poderão redundar em glória para o Criador.
E por que o pensamento deste século de que apenas universitários detêm a capacidade para aprendizagem? Provavelmente porque não compreendemos o significado do conhecimento e da aprendizagem, ou porque estamos limitando a aprendizagem às regras e sistemas moldados por algumas gerações. Será que poderíamos refazer esta pergunta a partir de uma perspectiva clássica? Quais são os homens que estão dispostos a aprender as verdades essenciais da vida e desejosos de ensiná-las a seus filhos? Não se trata, portanto, de um conhecimento técnico específico ou de um curso, mas se trata da leitura de si e do outro. A questão é, os pais que não têm preparo intelectual gostariam de aprender a aprender? Eles têm desejo de aprender e estão prontos a descobrir novos conhecimentos? Com esta descoberta, eles podem inspirar seus filhos e os outros. A próxima pergunta é: os professores e mestres estão preparados intelectualmente e emocionalmente para fazerem educação domiciliar ou para aprender com o universo da interação pai-filho? Porque estamos nos distanciando do princípio da aprendizagem eficaz pelo vínculo da cognição e emoção entre pai e filho? Por que abrir a janela do desconhecido é tão temeroso? Por que a janela da educação domiciliar incomoda tanta gente? Provavelmente porque esta janela da educação domiciliar aponta para uma realidade que está em nós. Não podemos mudar o outro sem nos mudar primeiro. Não poderemos esperar que nossos filhos sejam se não formos primeiro. Então, e se os pais incultos e os professores cultos pudessem trocar de roupas e sapatos? E se eles pudessem perceber que ambos têm algo em comum, que é a capacidade para aprender quando se há boa vontade? Será que o mundo ficaria de pernas para o ar? Ou será que teríamos mais pessoas esclarecidas de que a leitura é uma ferramenta mais acessível do que se imagina? E isto colaboraria para a educação dos filhos. Quem deve buscar a verdade e a virtude e a sabedoria? Apenas as pessoas que tiverem a oportunidade de estudar na universidade? Ou será que este é um chamado para todos, mesmo que todos não atendam o chamado? Ouçamos uma belíssima exortação paternal. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Provérbios 4, 3, 5. A palavra de Deus nos ensina o quão precioso é o relacionamento entre pai e filho e o quanto a aprendizagem direciona para a vida nesta interação que visa o exercício da obediência e a piedade pessoal diária. O pai instrui, o pai dá boa doutrina, o pai é um mestre e o filho um discípulo de Cristo, por meio do ensino passado, através de gerações. Um pai, um mestre, que a cada dia esmera-se no conhecimento da verdade e da justiça e que ensina ao filho a andar no caminho da retidão. Um pai que busca a verdade essencial e que não se corrompe com falsas verdades vendidas a qualquer preço. Respondamos à pergunta: os pais que não têm preparo intelectual podem fazer educação domiciliar? Sim,
Os pais são homens que têm capacidade para aprender a aprender. Sejam todos bem-vindos à educação domiciliar. Obrigada, Raquel, pelas palavras. São palavras para guardar no coração. Um outro pensador da nossa comunidade de educação domiciliar no Brasil é o Dr. Alexandre Magno, um parceiro, um querido amigo, que sempre compartilha conosco seus pensamentos, né? E uma das frases que eu anotei, que por cerca desses dias ele compartilhou em seu Facebook, diz o seguinte: o produto da educação, obviamente, não é o diploma, mas também não é a aquisição de conhecimentos. O produto da educação é a mudança interna, a evolução, o amadurecimento da pessoa. Se a pessoa permanece exatamente a mesma, não houve educação, mas apenas perda de tempo. A gente se inclui nesse processo, né, de educar os filhos. Na verdade, nós estamos sendo educados, nós estamos sendo desafiados e ultrapassando os nossos limites. Eu considero esse processo de educação, de educar os filhos em casa, um processo de autoconhecimento. E aí, verdadeiramente, ocorre a educação. Toda a família entra nesse clima de aprender a aprender sempre. Se você deseja saber mais sobre isso, amanhã, sexta-feira, dia 20, às 20h30, é o nosso webinário e nós vamos tratar sobre a educação clássica. É um tema muito recorrente, muito importante e que fará a diferença na sua vida, na vida da sua família. Eu aguardo você é nosso convidado. Um abraço e até amanhã.